simplesmente terrível. Os novos filmes do Zack Snyder com a Netflix, Rebel Moon, foram lançados, há pouco tempo, já ganharam as piores avaliações da carreira do diretor. Mas ele não quer parar, porque ele já está anunciando 6 filmes e mais projetos. Então será que é possível essa franquia continuar? Ou é tão ruim assim como todo mundo diz? Eu tive a coragem de assistir, então vem comigo hoje que a opinião tá polêmica. Vamos lá. No novo filme dele, né, que tá pra ser também outra ficção científica, né, a gente já falou sobre 2 aqui, e a ficção científica que ele quer fazer o Star Wars dele, né, que é uma grande pretensão e tal que ele tem, mas basicamente não tem, nenhuma possibilidade disso acontecer, porque, não tem substância, esse filme. Porque, sério galera, talvez o pior filme da carreira do Snyder seja esse Rebel Moon, mas, a concorrência é grande, né. Porque eu acho que o Rebel Moon consegue se superar até, porque o Snyder ele fracassa muito aqui, miseravelmente em tentar fazer disso uma ficção científica, né? Fazer seu próprio Star Wars. A Netflix também sempre busca essas franquias, né? Então, deu um grande orçamento pro Snyder, mas eu não consigo entender qual que é o objetivo dela com isso. Se ela viu esse corte de Rebel Moon, esses 2 filmes, e achou que tava bom. E pelo visto aí, o terceiro vai estar em produção ainda, né? E ele planeja fazer 6 filmes. Então, como que Rebel Moon vai ter história suficiente pra 6 filmes, sendo que nem teve pra 2? Então, não dá pra entender também esse lado, né? Ele diz, o Snyder diz, né? Que pensava em Rebel Moon há muito tempo, né, que ele sempre quis fazer um Star Wars e tal, mas o problema é que o Rebel Moon ele é basicamente um piapo de história, né, a verdade mesmo é que o Rebel Moon ele é um desrespeito para Star Wars, né, você comparar, conseguiu ter um impacto em Hollywood inacreditável Star Wars e tal, mesmo que hoje em dia tenha várias produções que caíram e tal, a trilogia original continua muito boa, e criou uma tendência mesmo, né. Mas, o máximo que dá pra dizer mesmo é que o Rebel Moon, e eu não sei porque eu gastei 4 horas vendo esses 2 filmes, mas eu vi, então eu tinha que compartilhar com vocês. Mas é no máximo, uma paródia ruim, de Star Wars, sabe? Eu não consigo acreditar que eu perdi tempo vendo, porque esse filme, ele, demora a passar, o ritmo dele é super lento mesmo. E eles já lançaram esses 2 aqui, e esse filme ele não tem o problema, esses filmes eles não têm um nível básico de roteiro, sabe? Porque, eu gosto até do Snyder quando ele faz o visual dele, e ele, ele é bom até em alguns visuais, em alguns momentos de direção, apesar do slow motion exagerado que ele coloca nos filmes. Mas, eu acho que ele não consegue atingir um nível básico de coerência no roteiro pra conseguir, então, desenvolver os personagens, né? É um dos piores diálogos que eu já vi, os diálogos mais expositivos possíveis, né? Que você pode imaginar. Então, basicamente, a história desses filmes aqui acontece, então, quando uma colônia, né, pacífica, nos limites da galáxia e tal, é atacado pelo regente, né, o Balisarius. E a partir, então, daí, a Korra, né, que é a protagonista, da gente aqui, ela vai pela galáxia para reunir esses guerreiros aqui para tentar lutar contra um império, né, aqui do Rebel Moon, depois desse ataque que eles têm lá na colônia dela. Então, ela tem um passado trágico até, envolvendo esse império e tal, mas nada é tão bem desenvolvido assim, né? E ela basicamente tem que buscar, e o primeiro filme inteiro é sobre isso. E o segundo, que era para ser um conflito grande mesmo, também ele não consegue estabelecer muitas cenas interessantes e principalmente não consegue desenvolver os personagens também, porque no fim das contas, os personagens, são sem carisma, sabe? Não dá pra você se importar com nenhum deles de verdade, né? Até as cenas que poderiam ser legais de assistir e tal, aqui é super sem graça, sabe? É bem desinteressante mesmo. E o pior é saber que o Snyder tenta dar um tom épico pra tudo isso, né? Com um excesso de câmera lenta e tal, ainda maior. Cada filme ele se supera mais nisso. A montagem desse filme também é péssima, né? Os efeitos visuais eles estão razoáveis e tal, mas, eu acho que o Snyder ele seria melhor apenas dirigindo, né? Com alguns toques de produtor e tal, chamar um roteirista bom mesmo pra escrever, porque, se continuar assim, só vai piorar, né? A parte 2 de Rebel Moon é a confirmação disso tudo que eu tô falando, porque, o Snyder, ele sempre foi bom
no visual até, né? Tipo, nem nisso, mas nem nisso esses filmes conseguem se salvar, sabe? Tipo, a construção do mundo é bem mal feita, sabe? Tipo, desinteressante, tipo, os personagens, até os figurinos dos personagens não faz muito sentido, que às vezes parece que são figurinos de hoje em dia e em outro momento parece que é na galáxia. Você não tem uma composição visual boa mesmo para esses filmes, sabe? Opa, eu bati aqui. Você não tem uma composição visual boa mesmo pra esses filmes, tipo, muito sem propósito, sabe? Tipo, toda hora parece só que ele quer fazer uma cena que parecesse épica, tipo, mas no final não tem alma, tipo, é só uma cópia de vários outros filmes de ficção científica de sucesso, é só uma cópia de Star Wars, uma cópia de Os Sete Samurais, tipo, é uma cópia dos filmes do Kurosawa, mas, tipo, coisas muito óbvias que ele vai colocando lá e sem nenhum contexto ou aprofundamento, tipo, muito grande. Tipo, e o ritmo dos filmes só piora, né? Porque, tipo, realmente parece que o tempo não passa nesses filmes, e mesmo assim, com esse tempo, ele não conseguiu fazer a gente se identificar com nenhum personagem. Então, tipo, normalmente o que se espera de uma franquia mesmo, pra ela dar certo, né? É que o primeiro filme ele apresente um universo e o segundo ele consiga desenvolver, então, ainda melhor os personagens que eles apresentaram, né? O conflito deles. Mas os dois filmes poderiam ser resumidos com, tipo, em um só facilmente, né? Tipo, ou menos que isso até. Tipo, eu acho que o Snyder ele não consegue realmente condensar bem as coisas. Ele precisa sempre fazer mais e mais e uma escala muito grande para uma história que não condiz, o que não merece toda essa escala, né? Então, eu acho que os roteiros super expositivos e tal, a cena dos personagens sentados no segundo filme, tipo, que é basicamente ele não sabe como mostrar o passado dos personagens e fazer a gente acreditar neles, então ele precisa colocar eles numa cena ali, num flashback que dá toda a motivação pra eles e tal, que eles contam a história deles no nada, de um jeito super forçado, que inclusive então o que ele utilizou, que ele ia utilizar, né, em Liga da Justiça 2, uma cena como se fosse uma última ceia com os heróis, eles contam sobre o passado deles, né? Mas você vê aí já o problema também do DCU, do antigo DCU, né? Do Zack Snyder, que ele, muito do que importa e que a gente quer ver desenvolvido, ele não mostra, e o Liga da Justiça 2 ele revela que ia ser 10 anos depois ele ia se passar cronologicamente 10 anos depois do primeiro filme. Tipo, muitas das coisas que eles atuando junto a gente não teria visto. Então eles iam só comentar que fizeram aquilo, né? Tiveram uma jornada e tal, como equipe da Liga da Justiça, e é basicamente isso que acontece na cena do Rebel Moon. Você não tem um aprofundamento de verdade dos personagens, né? Tipo, ainda bem que isso nunca vai acontecer, né? Eu já tentei dar muita chance pro Snyder, mas ainda bem que o DCU dele não foi pra frente, né? Porque, tipo, eu acho que com as ideias que ele tinha era bem difícil mesmo. E aí, o que vocês acham, né? Tipo, sobre o Rebel Moon, se vocês assistiram, mas eu não recomendo. E também sobre essa questão da DC com o Snyder, né? Vocês apoiavam que ele continuasse o universo dele? Porque, tipo, eu acho que ele realmente tem ideias muito grandes, mas que são muito impraticáveis. Porque, tipo, Rebel Moon com 6 filmes não faz sentido, porque, tipo, é inacreditável os planos dele para Rebel Moon, porque ele quer fazer mais 6 filmes, animação, série de TV, games, mas, tipo, simplesmente o universo não tem substância para isso, como eu já expliquei aqui. Então, sem dúvida, é um universo fadado ao fracasso, tipo, esquecimento, porque não tem peso, sabe? Tipo, consequência, nenhum personagem marcante mesmo, absolutamente nada que dá para tirar um potencial de verdade para virar uma franquia, né? Então, eu acredito que se fosse outro diretor, talvez, tipo, menor, sem ser o Snyder, esses projetos nem seriam aprovados, sabe? Eu acho que a repercussão super negativa só não fez a Netflix cancelar tudo ainda, porque talvez tenha tido uma boa visualização ali no streaming, mas, tipo, eu acho que é bem difícil que eles não vão apertar o freio antes de dar mais liberdade para produzir mais filmes, porque eu não vejo o Rebel Moon chegando em 6 filmes, né? Realmente é muita coisa e é bem possível que essa franquia vai ser deixada de lado daqui para frente. Esse vídeo foi um corte de uma live que aconteceu aqui no Experiência Nerd. Você pode assistir o episódio completo clicando aqui ou também esse vídeo que tá demais. Clica aqui agora para conferir e se inscreve com o sininho ativado para não perder nenhum vídeo. Até mais!